Olá, crianças! Continuando nossa aula de geometria, agora nós vamos falar sobre pirâmide e prisma. O nome parece, mas eles não são iguais. E agora junto nós vamos descobrir qual a diferença que existe entre a pirâmide e o prisma. A pirâmide nós formamos a partir da figura geométrica que é o triângulo. Essa pirâmide nossa aqui, ela é formada por 4 triângulos, olha, 1, 2, 3, 4. Porém, para chamarmos de pirâmide, ela tem o que chamamos de base, ou seja, para ela ter esse formato e ficar nessa posição, ela precisa de uma base. Essa base aqui, ó, ela tem o formato de um quadrado. Então, nós damos ao nome dessa pirâmide aqui de pirâmide de base quadrada. Por que base? Porque a base é que vai sustentar todos esses outros triângulos que junto nós formamos essa pirâmide. Então, é pirâmide de base quadrada. Neste lado aqui, nós temos um outro sólido geométrico que chamamos de prisma. Qual a diferença que existe entre a pirâmide e o prisma? O prisma, esse formato aqui, é um prisma que ele tem uma base chamada de base hexagonal. Por quê? Porque tem 6 lados. Mas o que a gente precisa entender é o seguinte, que para ser um prisma, ele, diferente da pirâmide, ele tem 2 bases. Olha só, esse outro aqui é um outro exemplo de um prisma. Se você olhar bem, parece um pouco, aqui ó, não tem o formato da pirâmide? Parece também o mesmo formato da pirâmide. Por quê? Porque é formado a partir de um triângulo. Mas qual a diferença? Por que eu não posso falar que esse objeto aqui tem formato que é uma pirâmide? Por quê? Porque a diferença é que na pirâmide eu tenho apenas uma base. E aqui eu tenho 2 bases. Por quê? Porque se eu quiser colocar este objeto nesta posição, eu consigo fazer com que ele fique em pé. A pirâmide não está em pé? Então, este meu objeto, que é um prisma, ele também pode ficar em pé, tanto desse lado, quanto desse lado aqui. Então, eu tenho 2 bases. Eu posso virar ele assim, ele ficou em pé. Eu posso virar ele assim, ele também ficou em pé. Então, a diferença que existe entre um triângulo, uma pirâmide e um prisma, se eu pegar esse objeto aqui e virar, ele também vai ficar em pé. Então, esse objeto aqui também é chamado de prisma. Por quê? Porque ele também tem 2 bases. Tanto faz ele estar nessa posição, se eu virar, ele também continuará em pé. Já a pirâmide não, a pirâmide tem apenas uma base. Se eu colocar ela assim, ela não vai parar em pé. Então, ela não tem 2 bases, ela tem apenas uma base para sustentar a pirâmide em pé. Esse aqui, se eu virar ele, ele continuará também em pé. E a mesma para esse outro tipo de prisma. Então, a diferença entre pirâmide e prisma é que a pirâmide tem uma base e o prisma possui 2 bases. Tudo bem? Entenderam? Espero que sim. Um grande abraço. Agora, eu vou lançar para vocês o nosso desafio. O nosso desafio, agora vocês vão lá no livro interativo e responda as questões que estão lá, que fala sobre as figuras geométricas e os solos geométricos. Tenho certeza que vocês vão acertar tudinho, tá? Um grande abraço, beijinho, tchau!